Saudação de poetas açorianos. Agora passam quase 17 minutos das 11 horas dentro do Manhãs da Rádio para uma terça-feira, dia 8 de novembro, o gosto de incluir o poemário há já quantos anos? Bom dia! Já não estávamos juntos aqui já há umas semanitas. 3 semanas pelo menos. Exato, também meteu-se feriado, não houve poemário, houve assim uns contratempos, mas cá estamos novamente. Bom dia, ouvintes do Rádio Clube de Angra, e bem-vindos ao poemário. Bem-vindos, sejam todos os que gostam de ouvir boas e bonitas palavras em poema, com destaque para os açorianos, e não só, não é? Que também trazes alguém de fora? Hoje não, hoje por acaso não. Não Posso há falar, aniversariantes? até houve recentemente a Sofia de Melbreiner, fez anos no passado dia 6 de novembro, mas não a incluí hoje no poemário. A Sofia de Melbreiner tem um poema muito giro que fala dos Açores também, mas não está incluído. Pode ser que entretanto a gente... Mas isso é sinal de que há muitos açorianos para preencherem este espaço dedicado especialmente a eles, não é? Hoje trouxe dois grandes nomes açorianos. António da Costa, mais conhecido pela pintura, mas também poeta, e também trouxe o Rui Galvão de Carvalho, que é o mentor, digamos assim. Ele tem 2 coletâneas de poesia açoriana, que é geralmente a minha bíblia para aqui, para o poemário. É a fonte mais credível que tu podes encontrar. Exatamente. Quando queres saber os dados biográficos. Procuro muito Pedro da Silveira, procuro muito também o Rui Galvão de Carvalho, e depois vou vendo online, vou vendo algumas informações que estão nos livros e que estão online, e vou comparando e vou completando essas informações, porque na altura em que os livros foram escritos, muitos poetas tinham livros até 1990 e qualquer coisa. Entretanto já tem poetas que lançaram livros após a edição dessas coletâneas. Então há uma atualização permanente também. É, portanto, um trabalho mesmo de pesquisa e credível. Quando sai na rádio, tudo o que é dito aqui foi já estudado, comparado, e por isso mesmo merece toda a nossa atenção. Então vamos falar dos nossos 2 poetas açorianos. Vamos falar dos nossos, como estava a falar. Vou começar por António da Costa, mas antes de António da Costa, o tal poema da Sofia de Melbreiner, já me encontraste, que fala falado, dos Açores. Que é mesmo Açores, que começa assim: há um intenso mar na palavra Açor, e em redor das ilhas o mar é maior. Como num convés respiro amplidão, no ar brilha a luz da navegação. Mas este convés é de terra escura e de lés a lés prado agricultura. É terra lavrada por navegadores, e os que no mar pescam são agricultores. Por isso há nos homens aprumo de proa, e não sei se sonho em cada pessoa. As casas são brancas em luz de pintor, quem pintou as barras afinou a cor. Aqui o antigo tem um limpo de novo, é o mar que traz do largo e renovo. E como num convés de intensa limpeza, há no ar um brilho de bruma e clareza. É convés lavrado em plena amplidão, é o mar que traz as ilhas na mão. Buscamos no mundo mar e maravilhas, deslumbrantemente surgiram 9 ilhas. E foi na terceira, com o mar à proa, que nasceu a mãe do poeta Pessoa, em cujo poema respiro amplidão e me cerca a luz da navegação, em cujo poema, como num convés, a limpeza extrema, luz de lés a lés. Poema onde está a palavra pura de um povo cindido por tanta aventura. Poema onde está a palavra extrema que une e reconhece, pois só no poema um povo amanhece. Tão bonito, era mesmo lamentável não termos aqui a oportunidade de ouvir Sofia de Melbreiner a falar dos Açores, a sua perspectiva de poetisa. E passando então, como ela falou de pintura e pintor, não é? António da Costa, nascido em Angra do Heroísmo a 3 de novembro de 1914, foi um pintor surrealista e colaborador em jornais e revistas, escrevendo artigos de crítica artística. Em 1935 deixou os Açores para estudar em Lisboa, matriculando-se no curso de pintura da Escola Superior de Belas Artes. Apesar de nunca ter acabado o curso por incompreensões várias, foi um dos primeiros mentores do surrealismo em Portugal. expondo pela primeira vez os seus quadros em Lisboa no ano de 1940.
2 anos depois, ganhou o prémio Amadeu de Sousa Cardoso com o quadro A Festa, de forte influência açoriana e do culto do Espírito Santo. O escritor Vitorino Nemésio, igualmente terceirense e seu contemporâneo, caracterizou António da Costa como um pintor europeu das ilhas e, de facto, rompendo com o provinciano e subserviente meio intelectual lisboeta da altura, partiu para Paris, em 1947, com uma bolsa de estudo do governo francês e nunca mais voltou a viver em Portugal. Pela mesma altura, interrompeu a sua atividade como pintor, vivendo sobretudo da crítica da atividade artística de Paris, com artigos que enviava regularmente para o jornal brasileiro O Estado de São Paulo. Só 2 décadas passadas, por volta de 1978, recomeçou a pintar com assiduidade, expondo regularmente a partir de 1983 em Portugal e no estrangeiro. E foi a partir da década de 80 que a sua atividade pictórica apresentou novamente o constante fascínio pelas ilhas, patente, por exemplo, nos quadros Memória, em 1983, e Açoriana, em 1986, e, numa alusão direta ao culto do Espírito Santo, A Mulher e o Folião, também em 1983, e o quadro A Menina da Bandeira 3, em 1984. É de referir ainda a série de 4 pinturas em louvor de em 1986, cuja representação de cabeças de touro alude também às touradas à corda, típicas aqui na nossa Ilha Terceira. Em 1989, num dos seus últimos trabalhos, realizou e instalou 88 painéis em madeira, dos quais 36 são cabeças humanas em relevo de gesso pintado, no novo edifício da Assembleia Regional dos Açores da cidade da Horta. Em 1990, ano da sua morte, concebeu ainda o projeto de um monumento para a Baía de Angra do Heroísmo, onde eu fui tantas vezes a esse monumento, que designou de altar-nave em louvor de... quem não se lembra desse monumento, ficava ali na zona do Catagal, onde agora tenho o hotel. Retomando novamente o culto do Espírito Santo, desta vez relacionado com o mar, as viagens e as descobertas, encontros de povos. Essa escultura, executada sob as diretivas do escultor José Aurélio, foi inaugurada a 5 de junho de 1995, dia do Espírito Santo. Faleceu em Paris a 2 de dezembro de 1990. Trago já de seguida também o tal mentor, não é? O que escreveu a minha Bíblia do poemário, Rui Galvão de Carvalho, que nasceu em Rabo de Peixe a 3 de novembro de 1903. Foi professor, poeta e ensaísta. Licenciado em Ciências Filosóficas pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, em 1929, declinou o convite para seguir a carreira universitária, tendo exercido a docência nos liceus de Coimbra, Lisboa e Ponta Delgada, onde, de modo especial, nesta última cidade, foi, no dizer de Fernando Aires, fonte de humos e iniciativas criadoras que marcaram várias gerações. Em Coimbra, para onde se havia transferido em 1922, quando frequentava o 3º ano do curso de Direito na Universidade de Lisboa, foi aluno do ilustre professor e anterianista Dr. Joaquim de Carvalho, com quem manteve, mesmo após a saída da universidade, um estreito relacionamento. A par de uma inseparável ligação ao estudo da filosofia e da poesia de Antero, a sua orientação filosófica reflete ainda uma forte influência da filosofia neo-escolástica através de Jacques Maritain e Régis Jolivan, assim como do estimulante pensamento de Henri Bergson. Também as concepções e as ideias do integralismo lusitano se mostraram de primordial importância na sua formação intelectual e moral, tendo sido eles que, no dizer de Gustavo de Fraga, lhe educaram a inteligência e a sensibilidade, tornando-se indispensáveis para compreender a personalidade do poeta, do anterianista, do açorianista, como ele foi. De António Sardinha recebeu o culto pela identidade e independência de Portugal, contra as concepções iberistas propaladas por grupos pertencentes quer às hostes monárquicas, quer aos federalistas republicanos. É ainda de António Sardinha que deve a descoberta da dimensão cristã do amor e a Bernardo Vasconcelos, poeta de exaltação da vivência mística do amor de Deus e antigo condiscípulo de Coimbra, que se tinha recolhido na casa do Marvão como monge beneditiano, uma profunda influência religiosa e moral.
Isto quando... Água, obrigado. A água é de facto insubstituível nestas situações e por isso mesmo agora é preciso afinar a voz, porque o texto está aí à tua frente. Exato. E hoje com palavras traiçoeiras. E a meio, ainda vou a meio. E vais muito bem. Em conferência que preferiu em Coimbra, no Centro Académico da Democracia Cristã, em 1927, com o título António Sardinha, Poeta do Amor Cristão, enaltece a força imortal do amor conjugal que tem o carácter de indissolubilidade que o sacramento lhe confere. Em Cinzas do Mar, versos de Abdelkader, propõe-se cantar em verso brando e amigo o amor, culto de gente portuguesa, como sendo a fusão de duas vidas numa só vida, de dois seres num só ser, de duas almas numa só alma. O amor pela mulher amada é cantado com grande elevação espiritual e o desejo de possuí-la reveste a forma de uma vivência intemporal que se traduz num convite a viver a vida sem a estragar com sonhos vãos ou com coisas tristes, na certeza de que ela se pode prolongar depois da eternidade. Mas a poesia, que o poeta diz ser irmã gêmea do amor, é também a expressão de uma inquietude irreprimível que se manifesta como desejo do infinito e sede de absoluto, ou seja, uma expressão saudosa de tão longa ausência, de um estado de plenitude há muito tempo perdido nas encruzilhadas da vida. Eu gosto muito dessa parte que ele diz que a poesia é a irmã gêmea do amor, porque realmente acaba por ser um pouco. É, uma não vive sem a outra. Uma não vive sem a outra, exatamente. Numa formulação da mais metafísica entre o sonho e a realidade, ela é a ânsia de o não ser, a angústia de ser, que traduz o drama existencial do poeta em ser o próprio não ser. Nos sonetos de Abdelkader, inseridos neste livro de poemas de 1957, anseia em vão, no meio de deserto faiscante e interminável, por matar a sede da sua alma, mas, subitamente, o otimismo e a esperança como que renascem e a beleza da vida, os encantos da natureza e os ideais do bem e da pureza parecem triunfar. A sua poesia é também a exaltação do sentimento e do amor como formas de conhecimento superiores à razão e de uma permanente inquietude que não cede ao pessimismo. Na vertente açorianista, a obra de Rui Galvão de Carvalho encontra-se dispersa por jornais, revistas literárias, palestras na rádio, conferências e alguns livros que reúnem parte desta sua intensa atividade. Mas muitos dos seus trabalhos encontram-se ainda inéditos, encontravam-se depositados na Biblioteca Pública e Arquivos de Ponta Delgada, por disposição testamentária, muitos deles prontos para serem publicados. Entre estes, merecem uma chamada de atenção os subsídios para a história da poesia açoriana, organizados em 12 volumes, que resultam de um vasto e longo processo de recolha e estudo de produção poética de todas as ilhas dos Açores. Uma tarefa que empreendera desde jovem. Deste trabalho, ainda inédito, resultou a Antologia Poética dos Açores, a tal Bíblia, em 2 volumes, tendo deixado preparado ainda um 3º volume por publicar e manuscritos de uma série de palestras que proferiu no Emissora Regional dos Açores, publicadas posteriormente no Diário dos Açores e parcialmente reunidas no livro Poetas dos Açores. A introdução deste último trabalho recupera um texto que já havia publicado no suplemento de O Comércio do Porto, Letras e Artes, em que discute com grande perspicácia o tema da literatura açoriana e em que caracteriza em traços dominantes da personalidade base do açoriano, tal como ela se revela na literatura e na arte. Para que haja uma literatura com significação açoriana, será necessário que os nossos escritores e poetas tomem por tema o viver das nossas gentes, seus usos e costumes, suas lendas, crendices e superstições, suas tradições e folguedos, suas danças e cantares, seu falar e seu drama cotidiano. E eu agora acrescento que não basta nascer nos Açores para ser um poeta açoriano. Temos N poetas açorianos que nasceram em Portugal continental e estão cá e nos seus escritos trazem essas raízes todas e trazem toda essa orientação que
caracteriza a literatura açoriana. Mas como eu estava a dizer, estava falando do seu drama cotidiano, exatamente, ele confere uma expressão humana universal que possa interessar o homem de qualquer parte do mundo. Desta forma, conclui que, em rigor, se não poderá falar de uma poesia de significação açoriana, muito embora descubra na obra literária de Vitorino Nemésio um contributo muito promissor para imprimir um caráter islenho à nossa literatura, sobretudo na poesia. Ainda nesta linha de valorização dos vultos e do caráter de cultura açoriana, há a salientar o estudo que assinala a sua participação no primeiro Congresso Nacional de Filosofia, Contribuição dos Açores para a Filosofia, em que dá continuidade a um trabalho já iniciado pelo padre Ernesto Ferreira. No campo dos estudos anterianos, a sua obra começou a impor-se de forma mais marcante a partir da sua dissertação da licenciatura Antero de Quental e a Mulher, ensaio breve para a interpretação psicológico-literária, em que o autor tem a preocupação de mostrar, através da obra do poeta e da sua correspondência, que Antero amou, conheceu os segredos do amor e, por causa dele, muito sofreu. Quem diz Antero diz tanta gente. Ora está, quem nunca, não é? Quem nunca? Em 3 ensaios sobre Antero de Quental, começa por analisar o gênio poético de Antero, título do primeiro ensaio para sublinhar o pendor filosófico da poesia de Antero, que alcança a expressão máxima nos sonetos, principalmente nos da última fase. É uma poesia de feição altamente filosófica e profundamente subjetiva, que não condescende com a plasticidade pitoresca da descrição panorâmica da realidade exterior, mas que se alimenta dos combates travados por um espírito dilacerado por uma invencível inquietude de teor religioso, tema do segundo ensaio. O caráter existencial da inquietude confere à filosofia de Antero uma expressão essencialmente moral, em que a liberdade do homem está na renúncia do egoísmo e à vaidade e da sua subordinação ao ideal do bem supremo. Eu acho que isso, no fundo, é o que todos tentamos atingir, é o que todos tentamos chegar. E é durante todos, um percurso de vida, é verdade. Há sempre uma altura na nossa vida em que nós tentamos e seguimos esse caminho da renúncia do egoísmo e do ideal do bem supremo e do bem do outro, e conseguir pensarmos na vivência humana e nem ter ajuda. Mas isso é preciso atingir uma certa idade para chegarmos a esse patamar, não achas? Não concordas? Às vezes não é a certa idade, às vezes é por aquilo que vamos, pelo percurso de vida, por aquilo que vamos passando. Há quem consiga atingir isso aos 20 e poucos, há quem atinja aos 30 e tal, há quem atinja aos 40. Mas a sociedade em si, apela sempre ao egoísmo. Tu tens de estar bem contigo próprio e não te preocupes com os outros. E depois há um esforço que cada indivíduo tem de fazer para perceber que não é bem assim. Não é bem assim, não é bem assim. Há umas frases, então, a nível de trabalho, que se fala muito em cooperação e não em não andarmos aqui em disputas. Exatamente. Porque se nós conseguimos cooperar uns com os outros, conseguimos evoluir todos juntos. E celebrar o sucesso de todos, tendo a participação. Eu acho que o mais importante especial de é ficarmos felizes pelos sucessos dos outros e conseguirmos partilhar esse sucesso e viver os sucessos de cada um como se fossem nossos também. Sem dúvida nenhuma. E a filosofia aqui em força, não é? Mas acho que sim, é uma mensagem que tem que ser passada cada vez mais. Não vale a pena. É muito bom quando eu me sinto bem, mas é melhor ainda quando eu sei que alguém se sente bem por minha causa, não é? Isso traz uma satisfação que nem tem nome. Voltando aqui ao Rui Galvão de Carvalho, é melhor. Em linha geral do pensamento filosófico de Antero, título de uma conferência inserida na coletânea de ensaios Antero Vivo, e eu agora faço uma parte, Antero Vivo remete-me agora à cidade da Praia de Vitória. Não esquecer, temos o Outono Vivo, se não me engano, até o próximo dia 13. Se tu dizes, é de aproveitar, certo? Já lá fui por 2 vezes, já trouxe 3 livros de poetas açorianos. Já escutaste o orçamento ou ainda tens alguma folga? Já escutei. Mas investir em literatura eu acho que é sempre um bom investimento, não é? Exato, é um ótimo investimento.
como estava a dizer, da coletânea de ensaios de Antero Vivo, explica ainda o seu reconhecimento da insuficiência da filosofia naturalista, que tanto havia impregnado a sua visão do mundo, como tinha também ateado o fogo da sua inquietude. Outros temas anterianos são ainda tratados nestes e noutros ensaios, como por exemplo as suas concepções sobre Deus e o cristianismo. Isto é um tema ainda muito que ainda há muito para falar. Que ainda há muito para falar. E pouco para acaba por ser ainda, não tanto, mas acaba por ser ainda um pouco tabu. Mas, como estava a dizer, a sua relação com o pessimismo e o budismo, a influência da filosofia alemã, principalmente o idealismo de Hegel, e a metafísica do inconsciente de Hartmann, e as suas ligações com a música, nomeadamente Beethoven e Chopin. E o problema do seu suicídio, a determinação e a cronologia dos sonetos e o tema do seu açorianismo, tanto que se tem para falar de Antero. Também no seu espólio da Biblioteca Pública e Arquivo de Ponta Delgada permanecem guardados vários trabalhos sobre Antero, prontos a serem publicados. Em 1986 foi inaugurada na Universidade dos Açores a Sala Antero de Quental, um legado de Rui Galvão de Carvalho, que, conforme disse no discurso que então preferiu, se constituía por várias traduções dos poemas de Antero, ensaios críticos, correspondência literária diversa, obras de autores açorianos, revistas e jornais, para além de um busto de Antero de autoria de Canto da Maia, um retrato do poeta a óleo de Raposo Marques e um quadro a óleo de inspiração anteriana de autoria de Dona Luísa Ataíde. Todo este valioso recheio acabou destruído pelo enigmático incêndio que deflagrou no edifício da reitoria, restando-nos a biblioteca adquirida pela Universidade após a sua morte, que constituía o ambiente de trabalho do escritório da sua casa. Nele também recebia os amigos e admiradores que o visitavam, no número dos quais pode contar a pessoa do Presidente da República, Dr. Mário Soares, durante a presidência aberta nos Açores em 1989. Por hoje é tudo. Por isso não trouxe poetas a nível nacional, só essa pequena referência, porque foram dois grandes nomes com muito para se falar a nível da poesia açoriana, e o destaque mais para Antero que Rui Galvão de Carvalho deu durante toda a sua vida. E já sabe, pode nos seguir, pode acompanhar o Poemário pelas redes sociais, Facebook, www.facebook.com/poemário-rca, e pelo Instagram também, Luís de Pado ou Poemário_Acores. Também se pode acompanhar o Rádio Clube de Angra através do Facebook do Rádio Clube de Angra e também através do Instagram do Rádio Clube de Angra. Se ainda não segue, poderá também seguir a página do Rádio Clube de Angra do YouTube. Basta subscrever e seguir todos os conteúdos que são partilhados aqui na rádio. Temos também a Rádio Clube de Angra a fazer parte do meu canal, e nas madrugadas de sexta-feira às 4 da manhã, mais para a nossa diáspora, poderá acompanhar o Poemário. Portanto, é não perder, Poemário sempre às terças-feiras e depois disponível nas plataformas e também a ser repetido para os nossos imigrantes. Fico agora com curiosidade para saber de que poeta escolheste tu o poema final, se de António da Costa ou se de Rui de Galvão de Carvalho. Eu trouxe António da Costa, porque é mais fácil encontrar trabalho, obra feita a nível de pintura de António da Costa, mas de poemas também se encontra, mas não é tão conhecido pela poesia em si. Pois portanto, não. Desta vez trouxe António da Costa. E então é dessa forma que vamos encerrar o Poemário edição para hoje, terça-feira, 8 de novembro. Ó minha terra de nevoeiros míticos, de imerecidas serras frescas, o sol que aquece os teus dias não é nulo, nem os epistêmicos deuses que te espreitam do alto sobre as tuas 7 colinas. Ávidas estátuas tristes de serem velhas sombras antigas e só oníricas de vez em quando. Deixai, pois, ó pretas gravatas públicas da verdade, deixai o sonho ser tão real como são as pedras, os muros, as casas, as amplas cidades. A morna brisa que te aquece as noites há de amanhã soprar outra vez e outra vez. E tudo o que no redondo mundo é vivo será a vida como agora, e a vejo eternamente a mesma. Lindíssimo poema de António da Costa. A terminar a edição do Poemário de hoje. Continuação de uma boa semana, Luís. Uma boa semana para ti, obrigada. Odília, e para os nossos ouvintes.
de poetas açorianos.